agora a nova comissão de inquérito. Hoje recebemos Duarte Pacheco. Bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ex-deputado do PSD. Olá. Bom dia, muito obrigado. Já sei que costuma ouvir o programa, não é? Portanto, já sabe ao que vem. Já sei ao que vem, estou aqui preparado para tudo. Vamos ver. Mas, de qualquer forma, é bom recordar as regras. 5 perguntas, cada resposta certa vale 5 pontos. Se tiver ajuda, só recebe 2. Respostas erradas, 0 pontos. Nicolas. Já não haver pontuação negativa, não é? Já é mau. Ontem o Filipe Melo do Chega fez 15 pontos. De qualquer forma, só para recordar que no top continua Rodrigo Saraiva, que conseguiu 22 pontos. Eu ouvi isso. Ouviu também? Vamos a isto? Quem começa? Vamos lá. Vamos. Esta é uma pergunta quebra-gelo. Como é que se chama a modalidade de exercício físico em que se recorre unicamente ao peso do próprio corpo? Mas o próprio corpo. A modalidade de fitness. Posso lhe dar aqui vai dar uma ajuda. Eu nunca acertaria nesta. Eu também não. Então, neotenia, culturismo ou calistenia? Eu vou pelo culturismo. Culturismo é com Pesos. pesos. É calistenia. Mas não forçosamente, pois eu posso fazer culturismo só com o peso do corpo. Só com o peso do corpo? Pode. Aí Diz chama-se Diz quem sabe. Eu não vou pôr em causa a resposta de um especialista. Tento fazer elevações com o peso do corpo. Sim, e se calhar, mas ao fim de 3 ou 4 já não consegue mais. Isso, quando não se recorre a instrumentos. Mas aceito o nome técnico. O nome técnico é calistenia. O Duarte Pacheco também é conhecido pela sua dedicação ao exercício físico. Isso foi uma conversão tardia? Sempre foi um fanático do exercício físico? Eu sempre gostei de fazer desporto. Só que não era tanto de ginásio. Era mais de bicicleta ou ski. Eu sou fã dos Jogos Olímpicos desde Barcelona. Não perdi uns. Aí era mais para assistir. Mas, portanto, a loucura pelo desporto já estava evidente. O ginásio chegou ali mais pelos 40. Quando, de uma forma estranha, começam a aparecer alguns volumes abdominais que existiram. Não é de uma forma estranha. Sabemos tão bem que isso é. E, portanto, era preciso fazer alguma coisa para remediar a situação. E pronto, e depois eu tenho esta maluqueira, que cada um tem a sua forma de estar, que é quando estou, não estou para estar só para estar. Quando estou, leva mesmo a sério. Leva aquilo até. Pronto, claro. E daí, ok, vamos fazer as coisas como deve ser. Foi divertido aparecer numa capa de revista ou isso até politicamente lhe trouxe algumas dificuldades? Trouxe algumas dificuldades. Eu posso lhe dizer que foi um desafio que me foi lançado. Demorei 6 meses a aceitar, precisamente porque tinha muitas dúvidas. Outros 6 meses a ficar daquela forma? Não, foi menos tempo. Isso por acaso não foi preciso. Não foi. Já estava. Há outros que precisam desse tempo. Eu mandei até com o Pedro Lucas, por razão de marketing dele, disse assim, olha, vou-lhe mandar umas fotografias, você veja se é preciso ir fazer alguma coisa. Ele olha para as fotografias e disse, não é preciso fazer nada. Uau, que maravilha. Mas ele andava atrás de mim, eu tinha muitas dúvidas. Já almoçávamos, jantávamos, e ele ia... Até que ele foi-me conhecendo um bocadinho. E houve um dia que ele disse assim, olha que o seu filho vai ter um grande orgulho. Pronto, isso foi. Pronto, apanhou-me. Porque foi o assalto ao castelo, percebeu o meu ponto fraco. E claro, depois pelo meio, falei na altura com o Dr. Ferro Rodrigues, que era o Presidente da Assembleia, com quem eu trabalhava diariamente. Quer dizer, achava que não era, no mínimo, cordial e simpático aparecer sem ele saber e de algum modo aceitar, e com o Presidente do meu partido, e ambos acharam que... A reação foi positiva? Foi apoiada. Aliás, o Dr. Ferro Rodrigues gosto de pessoas com coragem. Ficaram foi cheio de inveja. Mas a política ainda é muito cinzenta. No fundo, para suportar aqueles que saem fora daquele padrão, de alguma maneira? É muito cinzento. As pessoas têm, quer dizer, se fosse jogar golfe, as pessoas achariam normalíssimo. Se fosse ténis, também achariam normalíssimo, mas o gostar do fitness e ir ao ginásio já não achavam normal. E, portanto, há um grande cinzentismo. Agora, eu acho que nós, quem está na política, tem que conseguir dar um passo em frente e dizer, nós somos cidadãos como os outros, com qualidades e com defeitos. E, portanto, uns podem gostar de pintura, outros podem gostar de ópera, outros podem gostar de ir ao ginásio, outros podem gostar de caçar. E cada um é o que é. E as pessoas têm que olhar para nós como pessoas normais e concordam ou não com as nossas ideias e com a forma como estamos na vida, independentemente dos hobbies que cada um possa ter. E eu acho que nós temos que dar essa... Não querer ser politicamente perfeitos e corretos. Não. Isso olha, acabamos do cinzentismo. Somos todos iguais. Acabamos de ser todos de plástico.
em que todos usam a mesma gravata, a mesma cor de camisa, a mesma... Não, cada um é o que é, desde que seja legal e que não vá contra ninguém, vamos em frente. Então pronto, está quebrado o gelo. Vamos agora a uma pergunta assim mais dirigida à realidade que conhece. Eu acho que isto é uma pergunta para 5 pontos. O Parlamento tem atualmente 230 deputados, nem sempre foi assim. A pergunta é quantos deputados foram eleitos para a Constituinte em 1975? 250? Essa foi fácil. Foi fácil. Ela disse que Com era essa fácil. rapidez, merecia mais uns pontos extra. Sem hesitação. Já a nossa Assembleia já chegou a ter 263 deputados. O sistema eleitoral precisa de ser reformado, como agora, esta manhã acordámos com um manifesto de 25 pessoas a sugerir que este debate avance. Eu penso que sim. Eu sinceramente acho que sim. Qual o melhor? Eu se calhar opto pelo modelo alemão, mas eu acho que sim. Porque tem que existir uma proximidade entre os eleitos e os eleitores. Que não existe agora. Que não existe neste momento, sobretudo nos grandes círculos. Também é preciso dizer isso. As pessoas em Porto Alegre sabem quem é que são os teus 2 deputados. Ou em Bragança tem tem menos 3. escolha. Acabam por É verdade, ter... mas as pessoas sabem quem é que são aqueles que os representam. Quer dizer, eu vejo pela minha zona, área oeste, as pessoas sabem quem são. Mas há muitos votos desperdiçados, sobretudo nessas regiões. Sempre que tivermos círculos uninominais, o exemplo agora britânico, quer dizer, se o Partido Trabalhista ganhar as eleições como indica, pode ficar com 400 deputados que não corresponde à percentagem de votos que ele tem. Mas sempre que há círculos uninominais, o primeiro ganha e os outros valem 0. Portanto, mas há uma maior representatividade nos círculos de compensação. Exato. É que está. É por isso que eu digo o sistema alemão, em que temos círculos mais pessoais, vamos ter um círculo de compensação nacional, onde, através do círculo de compensação, os partidos, porque imaginemos que, no limite, se um partido for o primeiro em todos os tais círculos uninominais, tem 100% de representação e o segundo partido tem 0. Portanto, aí tem que existir o tal círculo de compensação, de modo a que todos se sintam representados. Porque se as pessoas não se sentirem representadas, também ficam abertos para outras aventuras. É melhor estarem dentro do sistema, estarem representados com as ideias diferentes que cada um possa ter. E quais são as resistências, o tema não é novo, não é? Que vai havendo nos partidos, sobretudo no PSD e no PS, nos meios, para que isto não avance? Há 2 ordens de razão. Primeiro, os pequenos partidos, ao contrário, têm tido muita resistência. Têm tido muita resistência porque temem que, ao se caminhar para um sistema de proximidade de eleito e eleitores, eles fiquem... Que eles desapareçam. Falou do sistema alemão, que tem um limite de 5%, significava que o nosso Parlamento ficava reduzido a 3 bancadas parlamentares. Portanto, os pequenos têm. Bom, imaginamos, quando o PS está no governo, é que tem o seu parceiro, o CDS, eu recordo-me de quando foi com a Troika, uma das questões que se colocou logo foi do Dr. Paulo Portas, não mexa no sistema eleitoral. O PS podia ter vontade, mas foi do acordo e depois os acordos são para cumprir. E o PS a mesma coisa no tempo da geringonça. Precisava de votos da extrema-esquerda que nem queria que só ouvisse falar nisso. Portanto, há essa resistência dos pequenos. E dos grandes é muito simples, porque aqui significa que quem está à frente do partido tem, de facto, a capacidade de nomear quem é que vão ser o seu grupo parlamentar. Não está dependente de terceiros. Depois, terceiros que são os eleitores. É verdade, é verdade, é verdade. Mas isto significa que também que as direções ficaram um pouco assustadas quando foi o caso do queijo limiano. Dizendo que se nós começarmos a ter pessoas muito identificadas, quem está no governo vai à pesca em troca de um centro de saúde para o Conselho X ou de uma estrada para o Conselho Y, eu capto o voto deste deputado e ficamos sem disciplina partidária. Essa resistência também existe. Acha que na atual composição do Parlamento haveria condições para se chegar a um tom comum? O PS e o PSD têm 2/3. Portanto, é uma questão de vontade. Exato. As condições formais existem, não é? Vamos ver se há condições políticas. Eu acho que vai ser difícil. Sinceramente, acho que vai ser difícil porque... Nunca vamos resolver isto, então. A sociedade exige claramente que haja representação, maior proximidade, mas depois o tal círculo de compensação. Porque o que aconteceu, por exemplo, com o CDS há 4 anos, não nestas, mas nas anteriores legislativas, em que teve mais votos que o PAN, teve mais votos que o LIVRE, só que a sua dispersão pelo país não teve representação. Se existisse o tal círculo de compensação, era eleito pelo círculo de compensação e tinha representação. Portanto, as pessoas exigem isso, mas os partidos têm alguma resistência em o conceder, com o argumento da governabilidade, o que nem sempre hoje em dia está claro
que o tal sistema leve a uma governabilidade, como vimos com a maioria absoluta do PS, desapareceu. Vamos avançar. Vamos falar o Duarte Pacheco achou esta muito fácil, portanto temos de dificultar a coisa. Vamos ver se esta é mais difícil. Vamos continuar a falar de Parlamento e um bocadinho de passado também. Duarte Pacheco foi eleito deputado pela primeira vez em 1991, era muito novo na altura, foi a 6ª legislatura, se não me engano. Foi a segunda maioria. Novo na altura. Era o mais novo, o deputado mais novo da altura, na segunda maioria absoluta de Cavaco Silva. E a pergunta é, sabe quantos deputados tinha essa sua primeira bancada parlamentar do PSD? Vou dizer, mas não tenho a certeza. 148. Pode pedir ajuda. Pode pedir ajuda. Sempre são 2 pontinhos. Veja lá o que é fazer. Eu acho que se não é 148, é por ali muito perto. Atenção que houve 2 maiorias absolutas. Já lhe estou a dar uma dica aqui. Esta foi a segunda. A segunda foi menos robusta do que a primeira. Deem ajuda, peço ajuda. Então, ajuda 128, 135 ou 141? 128. 135. Ok. Está a ver que eu tinha aqui a dizer 134? Exato. Eram 135 deputados do PSD, sem aliança com o CDS, foi 50,6% dos votos. Era um contexto diferente do atual. Acha que esta experiência de Cavaco Silva, que começou com uma maioria relativa, depois ganhou 2 absolutas, que o leva agora a sugerir que o país vá para eleições rapidamente, digamos? Essa experiência foi uma experiência positiva para o PSD e uma experiência positiva para o país. Eu digo para o PSD porque depois conduziu 8 anos de governo com a maioria absoluta e, portanto, foi importante. Mas para o país porque teve um processo de modernização que não repetimos durante a nossa democracia. Eu percebo que o professor Cavaco queira repetir o esquema e, de algum modo, da forma o governo de combate que tem sido anunciado está nessa linha. Mas também temos que considerar que hoje a sociedade está completamente diferente e muito mais exigente. Está diferente a partir do momento em que nós temos hoje uma capacidade de comunicação e órgãos de comunicação social que não existia na altura. Nós estamos a falar numa altura em que havia um órgão, que era a RTP. Não havia ainda privados, canais de televisão privados. Não havia privados, não havia rádios, nós estaríamos aqui. E, portanto, a verdade que era dita pelo governo era quase uma verdade absoluta, sacrossanta. Hoje, a possibilidade de se questionar tudo e mais alguma coisa é completamente diferente. Acresce que as pessoas também estão muito mais exigentes. As pessoas aceitavam coisas que hoje não aceitavam. O que não significa que seja sempre bom. Eu recordo, quer dizer, o professor Cavaco, na altura o governo, comprou os Falcons para o Estado. O que é que hoje o mundo caía se o governo decidisse comprar aviões para... Quer dizer, o que é natural, porque o chefe de Estado, o chefe de governo, podem ter que se deslocar rapidamente e é preciso ser aviões. Estes têm 40 anos. Até por condições de segurança. Mas esquece, não se pode falar do assunto, porque o mundo cai. Os políticos continuam com os ordenados cortados. Os 5% da troika ainda lá estão. Alguém te fala sobre o assunto? Ou capacidade? Não. Essa exigência do... Mas isso não é de uma certa forma de populismo também? Claro que é. Os políticos alinharem no populismo. Claro que é. Não tenho dúvidas nenhumas. E, portanto, quando nós vamos por aí, significa que a tal passagem de uma minoria ou de uma maioria relativa para uma maioria absoluta não é tão fácil como aconteceu naquela altura, porque, de facto, mesmo o campo da oposição tinha uma grande dificuldade em afirmar as suas ideias. Hoje, com as redes sociais e com tudo, conseguem explanar. Portanto, o seu conselho é deixem-se estar assim, continuem a governar neste quadro parlamentar e a ver o que isto está. Se vamos para eleições, a possibilidade de se repetir o quadro é muito grande. Mas a quem é que interessaria mais neste momento? Neste momento a ninguém. Depois do resultado das europeias, eu acho que é grande... Já que o resultado das europeias terá travado alguns ímpetos... Claro. Na busca de eleições antecipadas. Todos ficaram a perceber que irmos para eleições nada está seguro. Se o PSD, a AD e o Governo tivessem tido um grande resultado, vamos supor com 5 ou 6 pontos acima do Partido Socialista, se calhar a tal vontade de repetir o projeto do professor Cavaco era grande. Não, perdeu as eleições. Portanto, é melhor pensar 2 vezes. E a vitória do PS também não foi suficientemente expressiva. Se o PS tivesse tido uma vitória esmagadora, ou com 5 ou 6 ou 7 pontos acima, também o apetite era outro. O Chega, depois de ter caído para metade,
Também não. Portanto, eu acho que a grande resultado das europeias foi, porventura, assegurar a estabilidade que o país precisava, visto que neste momento não interessa a ninguém. E isso garante a aprovação do orçamento, este contexto deste ano? Eu acho que pode garantir claramente a aprovação, a viabilização do orçamento. Porque pode ser viabilizado com a abstenção. Resta ao Governo também ter a capacidade de não extremar algumas posições para que o orçamento seja aprovado. Vamos a uma dessas, exatamente. Pegando nessa sua deixa, tem 5 pontos, tem 2 agora para recuperar, Duarte Pacheco. Vamos então à atualidade, ainda há pouco falou sobre o tema, sobre a insatisfação dos polícias. Quem disse esta é a bombinha de mau cheiro que António Costa deixou? Mas só pode ser o André Ventura. Mas quer ajuda? Claro. Vamos lá. Pedro Frazão, Nuno Moraes Sarmento ou Ascenso Simões? Não há André Ventura aqui. Não, ficou a dúvida agora. O Ascenso ou o Pedro Frazão. Estou aqui com uma dúvida. Fui um bocadinho mauzinha, não foi nesta escolha. Mesmo assim vou para o Pedro Frazão. Olhei, pronto. Nuno Moraes Sarmento. O Nuno, Sim. Ontem na crónica. Exatamente. Também defende o nem mais um cêntimo de Luís Montenegro. Às polícias. Eu primeiro eu já aprendi de nunca ser taxativo. Porque a realidade muda e aquilo que uma pessoa hoje diz, amanhã se calhar tem que desdizer. Essa era a primeira. Era quase um conselho que daria ao Primeiro-Ministro. Calma, quando você é taxativo, nem mais um cêntimo. Amanhã, se calhar, aparecem mais 5 euros. Mais uns euros. E já está a dizer, pronto, já falhou. Mas o Primeiro-Ministro diz que o Governo não está disponível. Está disponível só para fazer acertos no acordo e não nos valores. Agora, portanto, essa é a primeira. Sim. Calma, não vale a pena ser taxativo. Em segundo lugar, eu compreendo que é preciso ter cautela orçamental. E o PSD não aceita lições de ninguém, porque repetidamente foi chamado para equilibrar as contas públicas e salvar o país, e, portanto, agora é impensável que seja pelas mãos do PSD que nós passaríamos por uma situação de déficit ou de crise financeira. Portanto, temos essa situação. Perceba a injustiça que os polícias sentem, que as forças de segurança sentem. E, portanto, agora, porventura, o ideal era uma situação gradual no tempo, em que permita chegar ao objetivo reivindicado pelos políticos, que é a equiparação, e novamente aí o erro foi do governo anterior, mas agora é chegar lá, mas porventura não é possível chegar nem em 1, nem em 2 anos, mas a ver um pouco aquilo que se fez com os professores, em que se conseguiu dar o tempo todo como que era pretendido, mas ao longo da legislatura. E as pessoas aceitaram isso porque eu acho que todos nós, depois do que passámos durante a Troika, percebemos que o que é doloroso gastar aquilo que não se tem e depois ter que pedir ajuda financeira com condições muito duras. E as pessoas compreenderam isso. Os próprios professores aceitaram isso. Claro que se lhes dissessem que era a recuperação do tempo todo já em setembro deste ano, eles aplaudiam, lançavam os foguetes e apanhavam as canas. Então o Governo não tem sabido negociar nesta área com as forças de segurança? Não tem conseguido dar-lhes a entender que aqui a lógica podia ser mais estendida no tempo? Da sala de negociações. Tenho sentido da parte dos polícias que há um espírito de diálogo e de abertura que o Governo tem que ter também para que se alcance um acordo. O acordo é muito importante, que é para a estabilidade das forças de segurança, para que elas possam exercer o seu trabalho com dignidade, mas, por outro lado, para dar um sinal ao país que os conflitos e os problemas herdados do Partido Socialista paulatinamente estão a ser resolvidos. Muito bem, vamos para a última questão, não é? 5 pontinhos. Está péssimo. Está muito mal isto, Duarte Pacheco. Ainda pode chegar aos 10. Não sei se está a acompanhar com atenção o europeu de futebol. É sobre isso. Maria, que eu sou especialista. Esta pergunta é powered by Bruno, basicamente. Em jogo corrido, quantos golos já marcou a seleção portuguesa neste europeu? Ou seja, fora os penaltis do desempate. Deixa-me só aqui pensar. Pode fazer contas. Portanto, temos 4 jogos. É isso, 4 jogos. No último não marcámos nenhum. No penúltimo também não. E do outro marcámos 3. E estão 5 pontos em causa. E agora, resta-nos perceber no primeiro, já não sei se foi 1, se foram 2. Foi com a República Checa? Foi com a República Checa.
A minha dúvida se foram 11, foram 2. Duarte Pacheco, estão 5 pontos em A causa. República Checa marcou primeiro, não foi? Exato. Somos tão bonzinhos. Claro que há pessoas muito simpáticas. Ainda não me Portanto, ouviu, 2 mas e 3, 5. Eu disse 2 Certíssimo. vezes que estavam 5 pontos em causa. Não estava Certíssimo. doida. Era uma deixa. E lá tivemos o Primeiro-Ministro na flash interview final do jogo. É normal isto, foi um estilo inaugurado por Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República. Eu direi, eu sou muito mais institucional e, portanto, gostava mais do estilo do professor Cavaco Silva, ou mesmo do Dr. Jorge Sampaio, em que podiam estar perto das pessoas, mas simultaneamente não estão ali como cidadãos, estão em determinado tipo de eventos como chefe de Estado ou chefe de Governo e fazia alguma diferença. Mas parece que o vento sopra noutro sentido e os nossos dirigentes políticos adaptam-se ao vento. Há pouco falávamos do cinzentismo dos políticos, mas depois cai-se também num extremo de falta quase de decoro institucional por parte dos políticos, nestas situações do futebol, então, que também é propícia a emoções. Às vezes cedem-se? Eu, por exemplo, eu tenho dúvidas se agora na final, se chegar outros países, se lá teremos todo o Primeiro-Ministro e o chefe de Estado em simultâneo. Portugal já afirmou que vão estar os dois em simultâneo. E há sempre um que está nos jogos todos, pelo menos um. Portanto, eu penso que não é normal. Mas é a importância que o futebol tem na sociedade e as pessoas não querem estar fora. Porque, pela mesma ordem de razões, há outros campeonatos da Europa, de atletismo, de natação, de esgrima, de hipismo, que também são campeões europeus, também estão a representar o nosso país, também se ouve o hino na canoagem, ou seja, onde for, quando recebem a medalha de ouro, e não está lá ninguém. Isso é lamentável. E por falar em presidenciais... eu senti que ias dizer qualquer coisa, Carla. Os presidentes, ou melhor, os políticos e os candidatos a cargos precisam muito aparecer na televisão e de estar nestes sítios onde ficam mais populares. Não estou a dizer populistas, estou a dizer populares. Precisam disto cada vez mais. Tudo indica, por um lado é a realidade, e todos os estudos de sondagem a confirmam. A taxa de notoriedade é fundamental para qualquer político. As pessoas não votam em quem não conhecem. Seja em termos locais, seja em termos nacionais. E como é que se obtém essa notoriedade? É através dos meios de comunicação social, sobretudo quem quer ser candidato a nível nacional. Porque se for para um Presidente de Câmara, ainda pode percorrer as festas todas das aldeias e ir ao aniversário da Misericórdia e aquelas coisas todas. Mas se é para uma eleição nacional, não chega a isso. É os órgãos de comunicação social. E as pessoas também gostam de ver, não gostam de ver, poderão estar mais despertas para os ouvir se for dentro do contexto político. Porque as pessoas têm também um filtro. E se estiverem a ver alguém dentro de um contexto político, pronto, lá está. Mas se estiverem a ver dentro de outro contexto, seja desportivo, seja cultural, seja social, seja até familiar, as pessoas olham de forma aderem de outra forma. Portanto, na sua área política, pensando num candidato presidencial, temos ali a escolha de domingo à noite. Já tem ali duas grandes hipóteses excelentes hipóteses para serem candidatos presidenciais, não tenha qualquer dúvida. Tem alguma preferência? Só para lhe dizer, por exemplo, uma das coisas que nós aprendemos quando queremos utilizar na política as redes sociais é que, independentemente de pormos aquilo que são intervenções políticas, naturalmente, ações, reuniões, citas, isto, tudo aquilo, mais alguma coisa, que ao final de algum tempo aquilo começa a perder visualização. E é preciso injetar alguma coisa pessoal. Conteúdos pessoais para voltar a ter reanimar o acompanhamento das páginas e depois, se calhar 2 ou 3 dias depois, voltar outra vez por conteúdos políticos. Só para dar a ideia de facto como... Portanto, um conselho para Marcos Mendes e Paulo Portas que não abrem muito aí essa esfera. Mas o facto até de estarem num contexto que não é só político, mas que fala sobre tudo, sobre cultura, sobre desporto, sobre literatura, seja sobre aquilo que for, já dá essa imagem pessoal do próprio, para além da componente política. Não estão lá só a falar de política. E nem só da política do dia-a-dia. Duarte Pacheco, 10 pontos, podia ter sido pior, não é? Mas estávamos muito confiantes que acertasse na primeira, sobre... Pode ter sempre pior. Mas não foi claramente um grande sucesso. Mas foi muito bom tê-lo connosco. Muito obrigada por ter aceitado o desafio. Muito obrigado.